Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Hoje, dando sequência para a disciplina Terminologia e Anotações de Enfermagem, nossa segunda aula. Vamos seguir falando de prontuário, anotações de enfermagem, também dos termos técnicos. Dicas para uma boa anotação. Primeiramente, tratando de erro, quando a gente erra no prontuário do paciente, você vai seguir o que é determinado na instituição de saúde onde você trabalha. Então, começou a trabalhar numa instituição de saúde, no hospital, por exemplo, procura saber como que faz, né, o caso de erro. Trago aqui alguns exemplos, tá? Onde eu trabalhava, usava esse aqui. Você anotou algo errado, você coloca vírgula, digo, vírgula novamente, e você escreve a fala correta, a escrita correta e da sequência, tá? No que você ia dizer. Por exemplo, realizado função periférica em membro superior direito. O profissional de saúde, da enfermagem, percebeu que errou. Aí ele colocou vírgula, digo, vírgula, esquerdo. Então, ele está falando que errou o membro, não é direito, é esquerdo. Aí ele segue o relatório, em fossa cubital com gelco 22. Caso o erro seja extenso, como, por exemplo, mais de 2 linhas, é preciso passar um traço na diagonal sobre a anotação errada, utilizando o termo sem efeito, continuando a anotação na linha abaixo. Veja que aqui tem um exemplo, mas esse exemplo, ele tem alguns espaçamentos, né? Então, você tem que se certificar realmente se esse é o padrão da sua instituição, tá? Porque ele deixa um espaço, né? Qual que é o problema de ter um espaço? Outra pessoa vir aqui e escrever qualquer coisa aqui, tá? Então, é um exemplo, mas que se esse for o modelo seguido na sua instituição, verificar se realmente é assim, se é dessa forma que é feito. Em um primeiro momento, pode-se achar inadmissível um erro desse, devido a confundir uma função venosa com um banho de leite, porém, tais erros podem acontecer. Caso não se observe que o prontuário está correto, anote na folha de outro cliente. Então, você tem que tomar muito cuidado também com troca de prontuário. Eu citei um exemplo para vocês na aula passada. Nós vamos encontrar muito paciente com nome igual, tá? Você tem que verificar que o prontuário que você está usando realmente pertence àquele paciente, ter esse cuidado. Hoje a gente tem muito prontuário eletrônico, isso diminui a chance desse tipo de erro, mas mesmo assim, boa parte das instituições de saúde tem parte de prontuário eletrônico e parte é manual. Aqui embaixo tem um exemplo chamado aprazamento de medicação, tá? Aqui é a enfermagem, o médico ele fez a prescrição, né? O item 1 é dieta, 2 captopril, né? Hidrocortisona, dipirona, tramal. E aqui a enfermagem aprazou, colocou os horários, né? O médico ele falou, por exemplo, que ele quer o captopril de 25 miligramas sublingual de 12 em 12 horas. Conforme o padrão dessa instituição de saúde, de 12 em 12 é 10 e 22 horas, né? E aqui a enfermagem colocou 10 e 22, colocou os demais horários para as demais medicações. Um ponto interessante aqui, ó, dipirona, uma ampola, EV, se dor ou febre. Então, é se necessário, se vier a precisar, né? Ele usou em qual momento? Às 8 horas. Ele aprazou um horário aqui. Aqui, o tramal colocou o aprazamento também de 12 em 12. Quando você faz esse risquinho, significa que foi ministrado. Aqui está faltando a checagem. Quando você bola, o bolar é circular, é o mesmo que circular, quer dizer que por algum motivo que essa medicação não foi feita.
ou foi por recusa do paciente, um exemplo, né? O paciente recusou, não achou que estava com uma dor necessária para tomar uma medicação forte. O paciente estava ausente, foi fazer um exame, não estava no leito, faltou a medicação da instituição de saúde, não tinha disponível nesse horário, tá? Então, são N motivos. Onde que você vai colocar o motivo de não ter sido feita essa medicação no horário de 10 horas? No relatório, tá? Você vai escrever lá o motivo, porque o médico, no dia que ele, no horário que ele for passar a visita, no outro dia, ele vai querer saber o que aconteceu. Dúvidas, gente, até aí? O ato de checar sobre o horário nas prescrições de enfermagem ou médica significa que a ação foi realizada. Já bolar ou circular, o inverso, que a mesma não foi feita. Em ambos os casos, é necessário realizar a anotação de enfermagem referente ao item realizado ou sobre os motivos os quais os mesmos foram bolados, foram circulados. Aqui, nesse hospital, até os horários, cada horário de medicação, perceba que o profissional ele vem e relata 6 horas, realizado, esse item que eu não estou entendendo, item 3, com boa aceitação. Às 8 horas, o paciente queixa-se de dor em perna direita, realiza o dipirona. Às 10 horas, realiza o captopril. Tá? Paciente, olha por que o paciente não recebeu o tramal, o relatório do profissional de enfermagem. O paciente nega a receber tramal, conforme o item 5, pois refere que não está com dor no momento, tá? O profissional veio, colocou, assinou o nome e colocou o porém, faltando aqui o carimbo, né? Aqui, como tem um exemplo que deve estar disponível aí na literatura, em alguma literatura ou na internet, por isso que não deve ter o carimbo aqui. É um exemplo fictício, o nome e o número do porém. Não, talvez na instituição onde você trabalha, não seja necessário você citar horário por horário das medicações que foram feitas. Volto a dizer, você vai fazer conforme o protocolo do seu serviço de saúde, tá? Não, a questão do que não foi feito e o porquê não foi feito, isso em todo lugar deve constar no seu relatório. Erros comuns. Letra ilegível, tá? Conversamos sobre isso na aula passada. O prontuário eletrônico, ele vem, né, minimizar esse problema, né? Porém, a maior parte ainda é manual, ou parte manual e parte eletrônico. Então, gente, olha o que a literatura vem nos dizer. Caso tenha dificuldade com a escrita, talvez a utilização de cadernos de caligrafia possa ser uma boa alternativa, né? Então, o que isso nos diz? As pessoas não são obrigadas a decifrar a nossa letra. Então, nós temos que ter um esforço na hora que você está fazendo, preenchendo um prontuário do paciente. É diferente do caderno de estudo da gente, do caderno de vocês no curso técnico, né? Porque esse caderno, ele destina-se exclusivamente a você, né? A princípio, você é a única pessoa que vai ler. Então, independente da letra que tiver ali, está tranquilo. Já o prontuário é equipe multidisciplinar. Todo mundo vai estar lendo ali. E, às vezes, uma informação que está ilegível não vai ter como saber se foi feita ou não, né? Deus livre e guarde também, no caso de algum processo, onde que esse prontuário vai ser retirado da instituição de saúde, do arquivo, vai ser levado para uma auditoria, para o juiz. Outras pessoas lerão esse prontuário, e se ele não entender o que está escrito, né? A situação complica, porque ali é um objeto que mostra todo aquilo que você fez para o paciente, o quanto você se esforçou no seu plantão para que o paciente recebesse o melhor, tudo que tinha disponível, o que ele precisava durante o seu plantão de trabalho, né? Então, é importante que você tenha essa dedicação. Então, você tem que ter uma letra legível para o prontuário do paciente, tá? Isso não é opcional.
Rasuras. É vedado, não é permitido o uso de corretivo, né? Ou rasurar o prontuário do paciente. A gente não pode lá passar um ROX, corretivo, né? Que é popularmente conhecido como ROX, passar borrachinha com água, muito isso, a folha vai e solta, né? Não pode fazer isso, tá? Tem que usar aí preconizado na sua instituição, geralmente é vírgula, digo, vírgula, escreve o que é correto. Aula passada nós falamos que tem a opção também de colocar o erro entre parênteses, colocar não relevante, escrever o correto na frente. Espaços em branco, tá? É uma prática que deve ser descontinuada, não se deve fazer em prontuários e documentos oficiais, uma vez que há risco de pessoas mal intencionadas incluam dados inverídicos. A dica é que você passe um traço no espaço de sobra e ou carimbe e assine assim que terminar a última palavra da sentença. E assim você vai evitar falsificações. O risco que eles estão falando aqui tem esse, ó. Olha esse profissional de enfermagem. Ele fez como o nome dele não ia ocupar essa linha inteira, ele fez um risco, escreveu o nome e o porém dele, né? Aqui faltou o carimbo, certo? Então, esse é o risco que eles estão falando. Não tem espaço em branco, né? Não há, aqui há um mínimo espaço em branco, aqui a gente não sabe do que se trata, né? Se é só por causa de exemplo, né? Mas, a princípio, não, ele não deixa um espaço em branco nessa linha. Termos ambíguos. Alguns termos devem ser evitados na anotação de enfermagem, uma vez que as pessoas podem ter diferentes interpretações para a mesma palavra. Por exemplo, o paciente apresenta boa saturação após inalação, fez nebulização. Para um profissional, bom pode ser considerado acima de 95% de saturação, enquanto para outros, acima de 92% de saturação já está bom, né? Então, seja o mais literal, mais objetivo possível nas suas anotações. Uso de siglas. Da mesma forma que você vai usar, que é padronizado na instituição de saúde em relação a erros, o que fazer? Errei, né? A mesma coisa é as siglas, tá? As siglas não pode ser da sua, você inventou, vou abreviar determinada palavra. Você tem que seguir o que é padronizado na instituição onde você trabalha. O uso de siglas não regulamentadas é um fator que agrava o entendimento das anotações de enfermagem e pode ser prejudicial ao cliente, ao paciente. Procure sempre utilizar siglas que sejam autorizadas e estejam presentes no siglário da unidade, né? Então, a unidade de saúde, geralmente, ela tem um siglário onde tem todas as siglas que são usadas. Exemplo, um AVC, acidente vascular cerebral, certo? Como também pode ser o quê? Acesso venoso central. Então, vamos tomar cuidado com as siglas. Dados incompletos. Anotações incompletas, além de oferecerem riscos à segurança do cliente, podem significar que determinado procedimento ou medicação não foi feita. Em uma possível auditoria hospitalar, né, eles podem estar detectando isso. Seja sempre íntegro e simples em suas anotações. Escreva rapidamente após terminar o procedimento, para não esquecer nenhum detalhe. Outra dica, né, é andar com papel de rascunho no bolso, uma caneta, né? Se a instituição permitir que você use, carregue a caneta, um papelzinho, um bloquinho de anotações, para você ir anotando, e no momento que você terminou determinada rotina que você está fazendo, você senta com calma e elabora o seu relatório, tá? Essa é uma dica também para não fazer algo tão corrido, questão de letra, errar, né? Cometer erros também na escrita, troca de prontuário.
fazer um rascunho. O rascunho, gente, ele não vai ter anotação na íntegra. Palavras-chave, para na hora que você sentar para fazer o seu relatório, você conseguir lembrar, não perder nada, né? E um detalhe importante. Falta de assinatura e carimbo. Um erro comum, mas que traz muitos problemas ao profissional e sua chefia imediata. Não identificar quem fez determinada anotação e, consequentemente, alguma prática. É passível de problemas judiciais. A resolução do COFEN de número 545 do ano de 2017 torna obrigatório o uso de carimbo pelos profissionais de enfermagem. Ela também dispõe de modelos de carimbo, né, no site, disponibiliza alguns modelos para a pessoa estar escolhendo. Então, é obrigatório, tá, gente? Assinar e carimbar, tá? Não, não é opcional, todos têm que fazer isso. Vamos aos termos técnicos. Alguns termos técnicos. Cistectomia. Quando a gente fala ciste, geralmente ela é relacionado à bexiga. Tomia, retirada. Então, retirada da bexiga ou parte da bexiga. Qual caso pode acontecer isso? Câncer, né? Às vezes a pessoa pode ter um câncer na bexiga, onde parte dela tem que ser retirada. Cistite, novamente, cis de bexiga, ite, inflamação, infecção. Então, inflamação da bexiga. Cistite. Uma pessoa com cistite, ela está com o quê? Uma infecção do trato urinário. E aqui na fotinha, ó, tem um exemplo. A maior causa de infecção do trato urinário é a bactéria Escherichia coli, tá? É mais comumente causadora de infecção do trato urinário. Novamente, olha a bexiga. Ciste, cele. Bexiga, cele, pode estar relacionado à hérnia, hérnia de bexiga. Aqui, vê se vocês conseguem visualizar. Aqui é a entrada do reto, né, do ânus, o canal vaginal e a uretra. Esse é o posicionamento da bexiga, considerado normal. Ela não encosta no canal da vagina, né? Ela fica um pouco mais superior. Quando tem a herniação da bexiga, ela, entre aspas, ela desce. E aqui, ó, ela pressiona o canal da vagina. E aqui, gente, ela pode eviscerar para fora, tá? Vão ter casos que ela pode descer, aqui, ó, empurrar essa parede do canal da vagina e ficar para fora, tá? Causas disso. É mais comum em pessoas idosas, porque a gente tem um afrouxamento da musculatura da pelve, né? Então, os órgãos, essa sustentação dos órgãos, ela fica mais frouxa. Então, pode acontecer isso, né? É comum, tá, gente, acontecer cistocélio. Como que resolve isso? Afrouxamento da musculatura, perda da musculatura, enfraquecimento, fisioterapia pélvica, né? Nesse caso aqui, já chegou nesse ponto, aí é cirúrgico, né? A prevenção é atividade física, né? A pessoa pode começar aqui com incontinência urinária, né? É um sinal que a pessoa precisa fortalecer essa musculatura. Cistoscopia. Isto, a bexiga novamente. Copia está relacionado à imagem, né? Então, é exame para visualizar a bexiga. Então, veja que o paciente está na posição ginecológica, né? É introduzido uma cânula e tem uma câmera na ponta. A imagem vai sair aqui, ó, do computador. Ele vai ter uma visão aqui para ver o que está acontecendo ali. O que precisa ser feito para resolver o problema do paciente, né? Cistostomia, abertura da bexiga para a drenagem da urina.
né? Às vezes, a urina, por algum motivo, ela não desce pelo canal da uretra, ela fica ali, armazenada, e a pessoa, o canal está obstruído, a pessoa não tem esse estímulo, algum câncer está obstruindo aqui a passagem da urina, o canal, né? E aí tem que ser feito um orifício na bexiga, tá? É feita uma abertura e essa abertura é colocada um catéter. Aqui está usando uma sonda, olha, uma sonda uretral, olha a pontinha, o furinho da sonda, encher o balonete de ar, né? Porque aqui na hora que der uma tração aqui que puxar, ele não sai, tá? Então a pessoa fica com isso aqui até resolver esse problema, né? Essa passagem que não consegue, às vezes a pessoa não consegue ter o estímulo, a passagem está impedida por alguma patologia. Clamp. O clamp pode ser um instrumento cirúrgico de ramos largos empregado para oclusão de vísceras abdominais. O que quer dizer isso? Vai clampar, vai obstruir a passagem por aquele canal, né? Esse é o objetivo. Essa é uma pinça que ela permite fazer a clampagem, né? Ela tem aqui a cremareira, então isso aqui faz o estrangulamento da, por exemplo, uma veia calibrosa. Você fecha aqui na cremareira e fica paradinho ali. Estanca aquele sangue ali, permite que o cirurgião faça o que ele precisa fazer ali, o procedimento, a cirurgia, né? E não vai ter passagem de sangue, porque está clampado. Essa pinça permite isso no ato cirúrgico. Outro tipo de clampo que a gente vê muito, clampar, ó, fechou a tubulação de uma bolsa de coleta de drenagem de urina, bolsa de sonda vesical de demora, né? Por que você tem que clampar? Para a urina que já está depositada lá na bolsa, esqueci de colocar a fotinha ali, mas eu tenho outra ali na frente. A urina que já está depositada ali, que já está sedimentada, não retornar para a bexiga, né? Aquela urina ali já está com proliferação microbiana, né? Já está ali algum tempo, mais de meia hora, 30 minutos, uma hora. Então, você clampa. Você clampa para obstruir a passagem, porque fechou, crack, né? E para que você fecha? O paciente vai levantar para tomar banho, levantar para vai caminhar, vai fazer um exame, né? Você clampa. O que nós da enfermagem temos que tomar muito cuidado, quando o paciente retornar e ele deitar no seu leito, que ele sentar, você tem que vir aqui e desclampar, apertar e soltar. Muitas vezes a enfermagem esquece de fazer isso, as duas coisas. Esquece de clampar para o transporte do paciente e esquece de desclampar quando o paciente retorna ao leito, tá? Então, nós temos que ficar atento aqui, é um erro muito comum da equipe de enfermagem. Onde mais nós temos clamp? Acesso venoso, funcionou uma veia, tem o dupla vias, multivias, ele tem um clampzinho, né? Depois que você faz a medicação, tá aberto. Você terminou de fazer a medicação, você clampa, fecha, sangue da veia não retornar, certo? Dúvidas, turma? Coagulação. Espessamento de um líquido formando um coágulo. Aqui, né, o exemplo, qual que é o exemplo aqui de coágulo? Do sangue, olha. As hemácias, os elementos figurados, formaram um coágulo, um trombo, né? Vocês concordam que o volume fica diminuído? Está ocupando um espaço. Outro risco, descolamento desse coágulo, uma embolia, né? Ele pode ir para o pulmão, causar uma embolia, né? Então, é algo que tem que ser feito acompanhamento, né, de perto, porque é algo que pode ser bem danoso, pode evoluir até a morte. Polistectomia.
retirada da vesícula biliar. A vesícula biliar está aqui, ó, junto ao fígado, né? O fígado produz a bile e fica depositada na vesícula biliar, que ajuda no processo digestório. Só que às vezes ela inflama, às vezes ela cria cálculos, inúmeros cálculos, né? E ela precisa ser retirada. Então, ao invés dessa bile, ao invés dela ficar armazenada aqui para participar, para ser liberada do estômago no momento da digestão, vai ser liberado direto, certo? Cirurgia muito comum, tá? Policistectomia. Policistectomia, muito comum essa cirurgia no bloco cirúrgico, acontece muito. Colicistite, a inflamação, né? It de inflamação. Inflamou, olha o tanto de cálculo. Devido a esses depósitos, os cálculos depositados aqui, causou um processo inflamatório. Se ocorreu uma colicistite, vai ter que fazer a colicistectomia, que é a retirada. Colicistectomia, abertura e colocação de dreno na vesícula biliar. Geralmente, eles retiram ela. Nesse caso aqui, está falando que vai ser colocado um dreno. O dreno, qual o objetivo dele? Vai fazer uma ligação do meio interno com o meio externo para drenar secreção, né? No ato cirúrgico, não foi possível, por algum motivo, fazer toda a lavagem ali daquela secreção. O organismo, para dar uma ajuda para o organismo e não ter que batalhar sozinho, coloca-se um dreno para, depois do ato cirúrgico, continuar a drenagem. Colicistotripsia, esmagamento de cálculo na vesícula biliar. Dependendo do caso, pode ser feito a retirada de alguns cálculos. Eu, particularmente, nunca vi retirando o cálculo da vesícula e deixando ela. Todas as vezes ela foi retirada, acho que já estava inflamada. Mas existe na literatura casos onde eles preservam a vesícula biliar e retiram os cálculos, esmagam os cálculos, retiram os cálculos da vesícula. Colédocolitomia, incisão do colédoco para retirada de cálculos. Olha aqui, feito uma incisão, e aqui vai ser retirado um cálculo do colédoco. Colédocostomia, colocação de dreno para drenagem, a mesma situação, né? Vai criar um orifício artificial para drenar a secreção, o sangue que está ali presente. Colédoquitomia, abertura do canal do colédoco, liga o fígado. Aqui, gente, por algum motivo, um câncer, pode ser câncer, uma necrose, parte dele, olha o exemplo na figura, cortado, né? Foi feito a ligação da parte que ainda está sadia. Nessa outra figura, todo o colédoco é uma porção do intestino, certo? Toda a parte foi retirada e ligou a parte saudável. Aqui, como se trata de intestino, provavelmente, na porção anterior, antes dessa incisão cirúrgica, vai ser criada uma abertura artificial para não passar fezes aqui, né? Para passar fezes, a pessoa vai evacuar numa bolsa de colostomia até dar o prazo de cicatricial, para não contaminar essa incisão com fezes. Depois que cicatrizou, vem outra cirurgia para fechar esse ostoma, né? Essa abertura artificial para evacuação do paciente. Essa é a bolsa de colostomia que eu falei, tá? E esse é o ostoma. É um orifício artificial, aqui é uma porção, uma projeção, uma parte do intestino, foi colocada para fora,
Então, a pessoa, as fezes, ela chega até essa porção do intestino, e a evacuação, no caso, a eliminação das fezes, é através dessa bolsa. O processo digestório, ele não segue pelas outras porções do intestino e termina no ânus, né, que é a porção final. O sistema digestivo, ele começa na boca e termina no ânus, certo? No caso desse paciente, por algum motivo, né, teve que fazer isso aqui, esse processo não vai terminar no ânus, vai terminar aqui nessa bolsa. Às vezes, a bolsa de colostomia e ciostoma, ele é feito por um período, por um prazo, às vezes está esperando recuperar a incisão que está lá na parte mais baixa do intestino, ou às vezes ele é definitivo, essa pessoa, enquanto viver, vai fazer o uso dessa bolsa de colostomia, né? Aí tem bolsas que são de uso descartáveis, bolsas que são reaproveitadas, né? Lava e torna a usar, tem um número de vezes que pode usar. Essa aqui, se eu não me engano, ela é reaproveitável, tá? Dá para usar mais de uma vez. Colpoperíneo-rafia. Rafia, sutura, operação reparadora em torno da vagina e do períneo. Se é uma operação reparadora, se é uma reconstituição, vai haver o que nela? Sutura, né? Vai ter sutura. Por isso o nome, colpoperíneo-rafia. Colpo aqui. Rafia, sutura da vagina. Se o anterior era da vagina, o períneo e sutura, o colporrafia, sutura apenas da vagina. É uma cirurgia ginecológica para repalho do assoalho pélvico, corrigindo o prolapso genital, a famosa bexiga caída, né? Do reto. Porque eu expliquei para vocês que a bexiga pode viscerar, pode ir para fora, bexiga caída. Pode acontecer também com o reto e com o útero. Também pode acontecer isso, devido à flacidez vaginal, à flacidez da musculatura pélvica. Então, quando chega nesse ponto, tem que fazer aí a sustentação, tem que costurar, né? Para levantar, para posicionar e para prender, vamos dizer assim, prender. Essa aqui que eu não tinha colocado no clamp, para quem não conhece, é uma bolsa de colostomia. De colostomia não. Bolsa para drenagem de urina, para sondagem vesical de demora. Aí tem aqui a bolsa, vem aqui a mangueirinha, né? O dreno, e tem o clamp que fica aqui, ó. É por aqui que ela é esvaziada. Esse modelo aqui você encaixa, um lugarzinho você encaixa aqui, o caninho, ó. Aqui também, ó, olha que interessante, tem outro clamp. Quando você vai esvaziar a bolsa, você desce e desclampa, tá? Esvazia na comadre. Colúria, presença de bilirrubina ou bilis na urina, tá? Compressa. Compressa é um pano absorvente usado para isolar ou segurar órgãos para absorver sangue durante cirurgia. Compressas cirúrgicas. Congênito, uma doença herdada no nascimento, herdada da mãe ou de algum herdado da família, né? Alguma doença hereditária. Constipação, retenção de fezes ou evacuações insuficientes. Contaminação, presença de micróbios vivos. Contratura, rigidez muscular. Convulsão, contrações violentas involuntárias do músculo, agitação desordenada, onde que nós vamos ver comumente convulsão? Crises epiléticas, né? Que é, um, é o mais comum que a gente vai presenciar aí, convulsões de paciente. Craniotomia, abertura da caixa craniana, do osso, né? É feito um corte
da calota craniana. Debridamento, termo que a gente usa muito em enfermagem, tá? Onde que a gente usa muito esse termo? Em curativo, limpeza de um tecido infectado ou necrótico de um ferimento. Às vezes, dependendo da cirurgia necrótica, esse debridamento ele tem que ser feito em bloco cirúrgico. Decúbito. Cúbito é a posição deitada, decúbito dorsal, o dorso para baixo, encostado na cama. Decúbito ventral, o ventre para baixo, ele que vai na cama. Decúbito lateral, de lado, né, conforme o nome está falando. Aí você vai ter o decúbito lateral direito, está deitado do lado direito, decúbito lateral esquerdo, você está deitado do lado esquerdo. Muito usado também, tá? Pela equipe de enfermagem. O paciente encontra-se no leito, deitado em decúbito dorsal direito, né? Mudança de decúbito, né? Vai ter a padronização aí, se vocês trabalharem no hospital, em hospitais, a padronização, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, ou de 6 em 6, conforme o protocolo da instituição. Diérese, é o primeiro tempo cirúrgico, incisão cirúrgica. Então, percebam que aqui, ó, na pele do paciente, é a primeira camada que ele está cortando aqui, ó. Ele está fazendo a incisão. Aqui virão outras camadas que serão, né, cortadas para abertura. Diplegia, paralisia cerebral. Dissecção, isolamento de um órgão ou estrutura através de cirurgia. Distensão, estiramento de alguma fibra muscular, estumecimento ou expansão. Qual outro termo relacionado à distensão que é muito utilizado em enfermagem? Distensão abdominal, tá, gente? Amplamente usado na enfermagem. O paciente está com distensão abdominal, abdômen distendido, tá? Por que que ele está com o abdômen distendido, né? Paciente sem evacuar tantos dias, paciente pós-operatório vai requerer uma atenção aí, porque está com o abdômen distendido. Paciente chega no pronto atendimento, queixando dor abdominal intensa, paciente com abdômen distendido, né? O médico vai fazer investigação para descobrir o que está acontecendo, vai pedir um exame de imagem, vai pedir um exame de sangue para ver se tem alguma alteração. Dependendo do que tiver no exame, vai acionar o cirurgião de sobreaviso, tá? Para estar avaliando o paciente. Disúria, micção difícil e dolorosa, dor ao urinar. Diurese, secreção urinária, tá? É o ato de eliminar urina, tá? Muito usado também na enfermagem. Paciente com diurese presente, é a micção presente. O divertículo, um apêndice oco em forma de bolsa de uma cavidade ou tubo principal. Que a gente vai ter divertículos? É comum a gente ter no intestino, tá? Tem doenças, tem patologias onde, olha só, isso aqui é a parede do intestino, certo? E aqui, ó, acontece essa prolapso aqui do tecido da parede do intestino, formando essas bolsinhas. Esses são os divertículos, tá? Eles têm que ser retirados. Por isso, quando a pessoa faz, agora tem um protocolo mais criterioso aí para colonoscopia, no ato cirúrgico, lá nesse exame, quando eles vê os pólipos, divertículos, o cirurgião vai lá e retira eles, tá? Corta e cauteriza, né? Porque é um risco de quê? Um risco aumentado para quê? Câncer de intestino. Embolectomia, retirada, né? Ectomia, a retirada do êmbolo,
Mostrei para vocês, slides anteriores, né? O êmbolo lá na corrente sanguínea, né? O acúmulo lá de células gemáceas que formou um êmbolo, diminuiu a luz daquela veia ou daquela artéria, né? E aqui, ó, se tem um êmbolo, se vai ser preciso retirar, é feita a embolectomia. Aqui, ó, uma pinça de apreensão, né? Eles colocaram, para não ter a passagem sanguínea aqui, colocaram um balonete, olha. Suplaram, semelhante ao balonete da sonda vesical de Demora. Colocou esse balonete, insuflou, então aqui não vem, a corrente sanguínea não passa, né? Aqui do outro lado vai ter outro também, a mesma coisa, porque senão, né, vem sangue de cá. Então aqui o cirurgião, ele está livre para poder fazer a incisão, pinçou o êmbolo e retirou, né? O coágulo. Pinçou o êmbolo, o coágulo retirou. Retirou, agora ele faz a sutura e retira esse balonete daqui. Pronto, resolvido o problema. Esperamos que sim, né? Ah, a gente pode ter êmbolos não só de célula sanguínea, podemos ter êmbolos também de gordura, tá? Emese, ato de vomitar. Um exemplo, na gestação, a grávida ela tem o quê? Hiperemese. O hiper vem de quê? Aumento, né? Hiperaumento. Então, ela tem vários episódios de vômito, vários episódios de emese, hiperemese. Onde que vocês vão ver esse termo, né? No pré-natal, no atendimento primário, na unidade básica, no hospital, na maternidade, bloco cirúrgico, porque tem gestante, que até na hora que vai ganhar o minuto, até na hora de ser anestesiada, tá lá, tem hiperemese, né? O emese, dispondo de náuseas, vomitando, tá? São comumente, esses termos são mais comuns verem nesses locais. Epiema, acúmulo de pus em uma cavidade natural. Olha só, o epiema no pulmão. O pneumotórax é um acúmulo de ar no pulmão. O hemotórax, hemo de sangue, é sangue. Hidrotórax, líquido. E o empiema, pus. Tá? Enema. O enema é o clister, é o mesmo que o clister. Muito usado também em instituição hospitalar, tá? Para lavagem. É introduzido, olha, esse exemplo aqui, ó, a bolsinha, introduzido no reto, o paciente em posição lateral, decúbito lateral, com as pernas fletidas, tá? É um paciente que está sem evacuar vários dias e ele está com incômodo, então ele chega no pronto atendimento com esse quadro e o médico ele prescreve para o quê? Um enema para o paciente, uma lavagem retal para o paciente. Ou o paciente está internado e não está evacuando, tá? Comum em pacientes idosos, acontece muito. Vou repetir o slide da extração do êmbolo. Epigastralgia, dor no epigastro, na região epigástrica, tá? Dor na região epigástrica. Episiotomia, abertura do músculo perineal para o parto. O períneo, né, fica entre o canal da vagina e o canal do ânus, essa região aqui, e às vezes, a, na hora do parto normal, a criança, entre aspas, não passa aqui. A abertura que está aqui não é suficiente, né? E aí, o médico ginecologista, obstetra, ele vai, faz uma anestesia local aqui e faz a episiotomia, faz um corte para aumentar essa abertura para o recém-nascido conseguir passar. Se ele fez o corte após o nascimento, ele tem que fazer o quê?
E aqui é a episiotomia, ele tem que fazer a episiorrafia, que é a sutura desse músculo, né? Então, aqui ele cortou, houve o parto normal, depois tem que suturar, episiorrafia, tem que vir aqui e suturar. É um pouco questionado essa prática, porque a questão de parto humanizado, né? Tem questão do parto humanizado, protocolos de hospitais amigos da criança. Então, às vezes, é um procedimento que as mães não querem, não quer fazer, quer ter o parto mais natural possível, sem levar anestesia, sem ter cortes mecânicos, mas às vezes não tem como, tem que fazer essa abertura, né? Aí é um procedimento médico, né? Aí é algo que o médico, ele ali vê no pré-natal, né? Ele explica essas possibilidades, essas questões que podem, ele deve explicar isso no pré-natal para a mãe, para a gestante, que podem acontecer essas situações, pode acontecer de ter que realizar certos procedimentos, né? Então é importante que ela receba essas orientações durante o pré-natal. Epistaxe, hemorragia nasal, equimose, pequeno derrame sanguíneo debaixo da pele. Então, esse sangue, a gente vai ver muito acontecendo isso onde? Função de acesso venoso periférico, acontece muita equimose, né? Os hematomas, que depois tem um derramamento de sangue ali, né? Debaixo da pele, da derme, depois vira um hematoma. A gente vai ter isso muito nas funções dos acessos venosos periféricos. Às vezes o paciente ele está com o sistema de cicatricial, cascata de coagulação aí comprometido, pacientes idosos, extrema de idade, pacientes caquéticos, então, na hora que você fura, mesmo se você não fizer muita manipulação ali da região, acontece às vezes grandes equimoses, vão resultar em grandes hematomas, tá? Importante, gente, tem esses casos que é relacionado a patologias do paciente, né, o sistema aí do paciente, como se encontra, mas também nós, da enfermagem, temos que ter a consciência que não há a função de não ficar ali manipulando. Não pegou a veia, e às vezes a gente vê a pessoa ali, ó, dançando com a agulha, procurando. Não pegou, o certo é você, não pegou, né? Não conseguiu canalizar o acesso ali com seu gel, é você retirar e tentar uma nova punção. Ou, no máximo, deu uma tentativazinha ali de canalizar, não conseguiu, não ficar insistindo, né? A gente vê muito paciente, às vezes, rígido, né? Tem outro tipo também, paciente rígido, com veias boas, com os braços aí, com hematomas horríveis. A gente vê muito isso acontecendo também no coletas de exame sanguíneo, né? Então, não insista, não conseguiu, faça uma nova função, não fica ali tentando, porque depois, né, isso lesiona a veia, né? Fica aquela aparência, aquele hematoma, paciente, isso não é legal, dói muito também a pessoa ficar ali com o gel dançando ali no seu braço, né? E a literatura também, ela não aprova esse tipo de ação. Por quê? Quanto mais você manipula ali, maior o risco de infecção, de flebite, né? Inflamação do vaso ali. Eritema, vermelhidão na pele, espasmos, contrações involuntárias, violenta e repentina de um músculo ou grupo de músculos. O espéculo. O espéculo ele é usado para examinar cavidades, como vagina, reto, ouvido. Lógico que esse aqui é um espéculo vaginal, né? Para fazer o quê? O exame do Papa Nicolau. Espirômetro, aparelho que mede a capacidade respiratória dos pulmões. O paciente sobra aqui, né? O médico fazer a espirometria. O espirômetro faz a espirometria. Onde que nós da enfermagem vamos ver esses exames sendo realizados, né?
medicina do trabalho. Então, quem for seguir essa área aí de medicina do trabalho, né, para mexer com os PCMO, esses exames admissionais de empresa, exames de rotina, vai ver espirômetro, para fazer espirometria, né? Qual paciente, qual cliente que vai fazer? Todo trabalhador faz isso? Nossa, eu nunca fiz espirometria, nunca soprei um espirômetro. Tem a ver com a exposição que você está na sua profissão. O agente, você é exposto a algum agente com risco de comprometimento pulmonar? Se sim, você vai fazer na admissão, né? De tempos em tempos, você vai fazer a espirometria. Se não, esse exame não se aplica a você, salvo os casos onde a pessoa tem um comprometimento respiratório, né? E a pessoa tem que medir a capacidade dos pulmões, né? Mas comumente a gente vê esses exames em medicina do trabalho. Quem for trabalhar aí, ó, enfermagem do trabalho, vai fazer parte da sua rotina. Esplenite, olha o it, espleno de baço, it de inflamação, inflamação do baço. Esplenomegalia, mega é de grande, espleno baço, aumento do baço. Um baço aqui, só para ter uma visualização do tamanho normal, um baço aumentado. O que pode causar esplenomegalia no paciente? Processos inflamatórios. Câncer, câncer tá em tudo, né, gente? Uso abusivo de bebida alcoólica, espondilartrite. Esponde, onde que a gente tem tecido esponjoso, né? A gente tem alguns ossos que têm tecido esponjoso. Lembra lá que, não sei se vocês já fizeram anatomia, alguns ossos que no seu interior ele tem uns furinhos, parece aquela esponja vegetal, né? Artrite, it de inflamação. Inflamação das articulações vertebrais. As vértebras possuem ossos esponjosos no seu interior, né? Então, inflamação entre as vértebras. Onde que ficam as vértebras, gente? Né? A coluna vertebral, né? Exodontia, extração de dentes. Expectoração, expelir secreção pulmonar, escarro. Expectorante, medicamento que promove a expulsão de catarro e mucosidade da traqueia e dos brônquios, né? São os xaropes expectorantes, muito comumente usado aí, né? Pediatria. Exudato, substância líquida eliminada patologicamente. Patologicamente ou não, a gente tem um corte aí, né? Cortou a mão, cortou o joelho, tem a liberação do exudato. Vocês lembram daquelas soltam uma aguinha depois do sangue? Faz parte do processo cicatricial. E temos também o exudato, pode ser purulento, né? Infeccionou, inflamou, o corpo está ali expelindo. Pode ter que estudar também incisão cirúrgica que contaminou, né? É o corpo eliminando a secreção, né? Para ele ter que dentro ficar a menor quantidade possível, ele ter o menor trabalho ali, né? De combater esse processo infeccioso. Extirpação, retirada completa de algum órgão. Faringite, inflamação da faringe, ó. Tá fácil, ó. It, faringite. Inflamação da faringe. Faringoplegia. Plegia, paralisia. Olha a faringe. Paralisia, tá? Os músculos da faringe. Fissura. Fissura é uma fenda, né? Trouxe um exemplo aqui, ó, de fenda. Fenda palatina. Palato, é o da boca, né, gente? Tecnicamente é o palato. E aqui o bebê, ele nasceu com a fenda palatina, uma abertura do palato. Ele tem também o lábio leporino, né? Aí isso aqui vai ser corrigido com cirurgias, né? Para fazer o fechamento aqui, ó, da fenda palatina e do lábio leporino, né? A gente tem outros tipos de fissura? Sim.
né? Pode ter outras fendas, outras aberturas aí anormais, podem acontecer conosco, ou determinadas doenças, a pessoa nascer com alguma abertura, alguma fenda, não era para estar ali naquele local. Fístula, comunicação anormal entre dois órgãos cavitários ou entre um órgão cavitário e a pele, por onde pode sair pus ou secreção. Qual a fístula mais comum que a gente vê na assistência? Fístula anal, né? O ânus, ele é uma abertura e pode acontecer de ocorrer outra abertura aqui, né, patológica, uma fístula. Também tem que ser feita uma correção cirúrgica. Porque aqui, se essa fístula ela vai ter comunicação ali com o intestino, com o reto. Então, ela está aqui num processo inflamatório e está entrando o que nela? Fezes, né? Então, essa comunicação aqui anormal tem que ser fechada. Aí vem um desafio, cirurgia infectada, né? Tem que ser feita aqui a limpeza, às vezes até um corte de tecido antes de suturar, né? E aí vem o desafio para o paciente, ele evacua por aqui. Aí é uma situação, né, para o cirurgião e para o paciente. Questão da cicatrização sem contaminar. Se tem a fístula, tem que ser removida. Fistulectomia, remoção da fístula, né? Flebectomia, retirada de uma veia. Flebo está relacionado à veia. Tomia, retirada da veia, retirada de um flebo, né? Cirurgia de varizes, retirada de varizes, de veias, né? Logístico, inflamatório. Muito usado esse termo em enfermagem. Incisão cirúrgica com sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos? Dor, rubor e calor. Isso significa o quê? Isso abre um alerta para quê? Um processo infeccioso que está acontecendo ali naquela incisão. Sinais logísticos, falando de procedimentos de enfermagem. Acesso venoso periférico em membro superior direito, fossa cubital, com sinais logísticos, né? Trocado acesso venoso, né? Trocou acesso venoso porque tinha sinais logísticos, sinais de infecção, né? Então, muito usado. Furúnculo, infecção, inflamação de um folículo piloso. Gangliomite, ite de inflamação, inflamação do gânglio. Gangrena, necrose maciça dos tecidos devido à falta de irrigação sanguínea. O sangue não está chegando aqui, consequentemente, não está chegando aqui oxigênio, né? Não chega oxigênio aqui. Então, o tecido aqui, ó, necrosou, ele morreu, né? Então, o que vai ser feito aqui? Avaliação do médico, né, posterior, vai ser, provavelmente vai ter uma amputação. A altura da amputação vai ser somente aqui, o maior vai depender dos exames, para ver se a circulação aqui está comprometida, ou se é só nessa área necrótica, tá? Então, que vai ser, tem que ser amputado. Gastralgia, algia de dor, gastro, de estômago, dor de estômago. Gastritectomia, retirada total ou parcial do estômago, né? Redução do estômago, retirada total do estômago, né? A retirada total do estômago, um exemplo, câncer, né? Câncer do estômago. Gástrico, relativo ao estômago. Gastrite, inflamação do estômago. Gastrocele, hérnia do estômago. Então, há um tecido ali que fica aumentado, evidente, né? Tá com uma hérnia de estômago.
gastroscópio, instrumento para examinar o interior do estômago, mediante a introdução pelo esôfago de um foco luminoso e um espelho. O foco luminoso e o espelho é o que, gente? É a câmera, né? Então, ele é aquele mesmo raciocínio. Passa a câmera, o paciente sedado, né? Para examinar o interior do estômago. Qual o exame comum que a gente vê examinando o interior do estômago? Com gastrite. Paciente com gastrite faz os exames para ver como que está essa gastrite, como que está esse estômago do paciente. Aqui um desafio para a gente, né? Lavar esse instrumental, que às vezes é mais de um paciente agendado, né? Questão de número de kits. Esse é um material de ótica. Olha a câmera na ponta. Gastroplegia, oplegia, paralisia, gastro, paralisia do estômago. Gastrorrapia, rapia, lembra lá? Eu falei agora há pouco. Sutura, sutura do estômago. Gastroscopia, copia, olha o exame, a visualização. Visualização do interior do estômago. Paciente com suspeita ou gastrite, paciente já com histórico de gastrite, faz a gastroscopia. Vamos ver como está essa gastrite? Vamos escolher uma amostra de tecido para fazer o exame, para ver se tem bactéria H. pylori, para iniciar o tratamento. Gigantismo, doença causada pelo excesso da função da hipófise. A glândula que ela é responsável pela produção do hormônio do crescimento é a glândula hipófise. Ela fica no cérebro, né? E ela que produz o hormônio do crescimento. Se a pessoa produz em excesso esse hormônio do crescimento, ela vai ter o gigantismo. E a pessoa que tem baixa produção do hormônio do crescimento, ela vai ter crescimento menor, né? Vai ter a estatura menor. Não necessariamente, não estou falando aqui de nanismo, né? Não sou médica, né? Isso aí já são doenças relacionadas ao gene. Estou falando de estatura, né? Então, a glândula que é responsável pelo hormônio do crescimento é a hipófise. Produziu muito gigantismo, produziu pouco, tá? O nanismo, certo? Glomero, glomerulite, inflamação dos glomérulos do rins. Tem uma inflamação nos glomérulos nos rins, é feito o quê? A filtragem, né? Do sangue, né? Se eu tenho uma inflamação dos glomérulos nos rins, o que eu posso ter? Posso ter presença, acontecer um processo inflamatório. Se eu tenho um processo inflamatório, vai ter presença de sangue. Eu posso ter o que na urina? Né? O rim está filtrando sangue, retira o que não precisa, precisa ser expelido através da urina, que vai descer para a bexiga, né? E o sangue e os demais elementos voltam no sangue para a corrente sanguínea, certo? Essa urina, ela vai estar como? Eu vou ter presença de sangue, ela vai estar com hematúria, né? Úria de urina, hemato de sangue, hematúria. Não coloquei aqui, eu acho, nos demais slides, mas hematúria também é um termo muito usado na saúde. Dúvidas, pessoal? Hoje eu acabei a aula mais rápido. Alguma dúvida, algum comentário?
Pessoal, então eu vou encerrar por aqui, tá? Já que vocês não têm dúvida. Até a próxima aula. Obrigada.